Comece imaginando alguém que se mantém inabalável diante do caos. Uma pessoa que não é derrubada nem pela perda de dinheiro, nem pela traição, nem sequer pela ameaça de morte. Provavelmente, o que veio à sua mente foi algum tipo de robô sem emoções, certo? É assim que os estoicos são frequentemente retratados, como filósofos para sofredores, que nos ensinam a apenas suportar a dor e a reprimir tudo o que é humano. Mas e se eu lhe disser que isso é um tremendo engano? E se na verdade essas pessoas tidas como sem emoção descobriram o segredo da verdadeira e indestrutível felicidade? Neste vídeo, vamos destrinchar a filosofia do estoicismo para descobrir se ela é realmente um caminho para a alegria e a serenidade, ou apenas uma bela máscara para quem está sofrendo. Prepare-se, porque alguns fatos podem te surpreender. Você concorda que a felicidade é um estado interno e não uma consequência de circunstâncias externas? Escreva sim ou não nos comentários agora mesmo, e no final do vídeo, verificaremos se a sua opinião mudou. Para entender os estoicos, precisamos viajar no tempo, cerca de 2500 anos. Grécia Antiga, Atenas. Imagine o burburinho de um mercado, onde as pessoas negociavam, discutiam e fechavam acordos. E lá, em meio a todo esse caos, em uma galeria pintada conhecida como Stoa Poikile, um filósofo chamado Zenão de Cítio começou a ensinar. Ele e seus seguidores não viviam isolados numa torre de marfim. Eram, acima de tudo, práticos. Estavam em busca de uma resposta para a pergunta fundamental: como viver uma boa vida em um mundo cheio de incertezas, guerras e epidemias? Sua filosofia rapidamente ganhou popularidade e migrou para Roma, onde foi adaptada e desenvolvida por gigantes do pensamento, como o escravo Epicteto, o riquíssimo dramaturgo Sêneca e até mesmo o imperador Marco Aurélio. Pense nisso: um escravo, um milionário e o homem mais poderoso do mundo encontraram consolo e orientação nas mesmas ideias. Isso significa que o estoicismo não é uma teoria para poucos, mas sim um sistema operacional universal para a mente humana, projetado para funcionar nas condições mais extremas. Pois bem, vamos começar pelo maior equívoco de todos. O mito número 1. Os estoicos são autômatos sem emoção. A imagem do Sr. Spock, vestindo uma toga romana, está tão enraizada na nossa cultura que a palavra estoico virou sinônimo de ter uma cara de pedra. Mas a verdade é esta: os estoicos nunca pregaram que devíamos nos livrar das emoções. Isso seria totalmente contra a natureza humana. Eles eram humanos, amavam, se irritavam e sentiam tristeza. A diferença crucial não estava em ter emoções, mas em como eles reagiam a elas. Eles separavam as proto-emoções, aquelas reações involuntárias, como o susto de um barulho alto, das paixões propriamente ditas. As paixões surgem quando a gente adiciona a essas reações um julgamento equivocado. Por exemplo, o julgamento de que o que aconteceu é terrível e arruinou a minha vida. É justamente com esses julgamentos que os estoicos trabalhavam. O objetivo deles não era desligar os sentimentos, mas sim evitar que pensamentos irracionais os transformassem em um furacão destrutivo. Eles buscavam uma mente clara, não um coração vazio. Não se trata de supressão, e sim de gerenciamento consciente. Imagine a emoção como um cavalo selvagem. Você pode deixá-lo levá-lo para o abismo, ou pode aprender a ser um cavaleiro habilidoso. Afinal, o que significa a apatia, esse conceito central para os estoicos? No vocabulário moderno, essa palavra carrega uma conotação negativa: desinteresse, letargia ou até mesmo falta de motivação para viver. No entanto, para os gregos antigos, a apatia era uma meta a ser alcançada, e seu significado era radicalmente distinto. Apatos se traduz literalmente como ausência de paixão ou impassibilidade. Mas, ao se referirem a paixões, os estoicos não incluíam todos os sentimentos,
mas sim os afetos irracionais e destrutivos, a fúria incontrolável, o medo paralisante, a inveja ou a angústia sem razão. Em outras palavras, a apatia é a condição de uma mente serena e lúcida, totalmente livre dessas emoções destrutivas. Isso não significa que o estoico deixará de sentir tristeza pela perda de um ente querido. Ele sentirá. Mas ele não permitirá que essa tristeza evolua para um desespero que paralise sua vontade e o faça considerar a vida sem sentido. A apatia estoica, portanto, não é um vazio emocional. É um estado onde você pode observar seus próprios sentimentos sem se tornar um escravo deles. É como ser o capitão de um navio em meio a uma tempestade. Você sente o impacto das ondas, mas mantém o leme firme, guiando a embarcação em seu curso. E este é o principal instrumento no arsenal estoico, a chave para manter a serenidade. É a dicotomia do controle. Parece complicado, mas na verdade é de uma simplicidade genial. Epiteto dizia: das coisas existentes, algumas estão sob nosso poder, outras não. Sob nosso poder estão nossos pensamentos, julgamentos, desejos e ações, ou seja, o nosso mundo interior. Fora do nosso poder está praticamente todo o resto: o nosso corpo, a saúde, a reputação, o clima, as ações de outras pessoas, o passado e o futuro. E aqui está o segredo. Segundo os estoicos, a fonte de todo o nosso sofrimento é a tentativa de controlar aquilo que não nos pertence e a negligência daquilo que está inteiramente sob o nosso domínio. Imagine a seguinte cena. Você está preso num engarrafamento e atrasado para uma reunião importante. Você pode ficar irritado, buzinar, xingar os outros motoristas. Mas isso vai mudar a situação? Não. Isso está fora do seu controle. E o que está sob seu controle? A sua reação. Você pode aceitar a situação, colocar sua música ou podcast favorito, ou ligar para avisar sobre o atraso. Ao redirecionarmos o foco para aquilo que podemos controlar, alcançamos uma liberdade e uma paz de espírito incríveis. Agora, vamos falar sobre a felicidade em si. O que ela significa para um estoico? A cultura moderna nos vende a ideia de que felicidade é prazer, é euforia, é possuir bens, é sucesso. Mas esse tipo de felicidade tem uma grande falha. É muito fácil de ser tirada de nós. Você compra um celular novo e ele fica obsoleto em 1 ano. Consegue uma promoção e logo surge um objetivo mais ambicioso. Os estoicos propunham uma ideia de felicidade totalmente diferente, a qual chamavam de eudaimonia. Essa palavra é frequentemente traduzida como felicidade, mas os termos mais precisos seriam prosperidade ou o florescer da vida. E essa eudaimonia, ao contrário do prazer, não depende de fatores externos, mas sim, exclusivamente de nós. Ela é resultado de viver em harmonia com a virtude. É um estado interno de harmonia, propósito e satisfação que você sente quando sabe que está agindo corretamente, desenvolvendo seu potencial e vivendo como um ser racional. Este tipo de felicidade não depende se você é rico ou pobre, saudável ou doente. É uma fortaleza interna que é impossível de ser conquistada. Eventos externos podem causar dor ou prazer, mas eles jamais poderão afetar sua eudaimonia, a menos que você permita. Mas afinal, o que é essa tal virtude que os estoicos consideravam a única fonte de felicidade? Para eles, não era apenas uma palavra bonita, era um conjunto de 4 qualidades essenciais que formam a base de uma vida plena. A primeira é a sabedoria. Não o conhecimento acadêmico, mas sim a sabedoria prática. A capacidade de distinguir o bem do mal e de discernir o que está sob o nosso controle e o que não está. A segunda é a justiça. E isso não se resume apenas a leis. Trata-se de honestidade, integridade e de um bom tratamento para com os outros. Os estoicos acreditavam que todos nós somos partes de um todo, e ao prejudicarmos o outro, estamos a prejudicar a nós próprios. A terceira é a coragem.
E não é apenas a bravura no campo de batalha, mas sim a resiliência moral, a capacidade de encarar as dificuldades de frente, de suportar a dor e de defender os nossos princípios, mesmo quando isso nos causa medo. E a quarta é a moderação ou temperança. É a capacidade de gerir os nossos desejos e impulsos, de encontrar o meio-termo e de evitar os excessos. Estas 4 virtudes são como os 4 pés de uma cadeira. Se retirarmos um, toda a estrutura desmorona. Viver virtuosamente significa praticar constantemente estas qualidades em cada ação, em cada pensamento. E é precisamente nesta prática, neste esforço contínuo, que o estoico encontrava a sua felicidade profunda e significativa. Vejamos como isso funcionava na prática, tomando como exemplo o estoico mais famoso, Marco Aurélio. Imagine a cena. Você é o imperador do vasto Império Romano. Sobre seus ombros pesam guerras contra os bárbaros nas fronteiras, uma epidemia de peste que dizima a população, intrigas políticas e até traições daqueles que lhe são mais próximos. Como manter a sanidade sob tamanha pressão? Marco Aurélio encontrou seu pilar de apoio no estoicismo. Todas as noites, em sua tenda de guerra, ele escrevia um diário pessoal, que hoje conhecemos como Meditações. Não é um tratado filosófico, mas sim uma coleção de exercícios mentais, lembretes feitos para ele mesmo. Ele escreveu: Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Ele se lembrava constantemente da dicotomia do controle, da efemeridade de todas as coisas e da necessidade de cumprir seu dever para com o povo. Ele não se lamentava sobre o destino. Em vez disso, perguntava a si mesmo: como posso usar esta dificuldade para manifestar a virtude? O estoicismo não era uma teoria para ele, mas sim uma ferramenta de sobrevivência que lhe permitia permanecer humano e ser um governante sábio em condições desumanas. Seu exemplo prova que esta filosofia não é para os fracos, mas sim para aqueles que carregam uma responsabilidade imensa. E aqui está mais um estereótipo: a ideia de que o estoico deve ser um asceta pobre, que despreza totalmente o material. Este mito é facilmente desfeito quando olhamos para a vida de Lúcio Aneu Sêneca. Ele não foi apenas um filósofo estoico proeminente, mas também um dos homens mais ricos do Império Romano, além de conselheiro do imperador Nero. Como é que isso se encaixava numa filosofia que prega a não dependência dos bens externos? A resposta é muito simples. Sêneca explicava que o estoicismo não proíbe que tenhas a riqueza. Ele proíbe que a riqueza te possua. O problema não reside no dinheiro, na fama ou no poder, mas sim na nossa total dependência e apego a eles. O estoico pode desfrutar do luxo, mas deve estar mentalmente preparado para perdê-lo a qualquer momento, e essa perda jamais deve abalar o seu espírito. Ele dizia: o sábio considera a riqueza como sua serva, e o tolo como seu senhor. Sêneca praticava aquilo que aconselhava. Periodicamente, ele vivia deliberadamente na pobreza, dormia em chão duro e comia alimentos simples, para se lembrar de que pouco é necessário para a felicidade e para não temer a eventual miséria. Portanto, o estoicismo não ensina a fugir da riqueza, mas sim a ter a atitude correta perante ela, usando-a como uma ferramenta para a virtude, em vez de a transformar no objetivo principal da vida. Enquanto Marco Aurélio estava no topo da escala social e Sêneca na sua base, Epicteto encontrava-se no fundo do poço. Ele nasceu escravo em Roma. Seu mestre era um homem cruel e, reza a lenda, quebrou a perna de Epicteto em um acesso de raiva, deixando-o coxo para o resto da vida. Pareceria que ele tinha todos os motivos para odiar o mundo, lamentar o seu destino e se sentir infeliz. Mas foi justamente ele que se tornou um dos maiores mestres do estoicismo. Seu exemplo é a prova mais poderosa de que a liberdade interior é inalienável. Ele dizia: vocês podem acorrentar minha perna, mas nem mesmo Zeus é capaz de subjugar a minha vontade. Epicteto aprendeu na prática a essência da dicotomia do controle.
Seu corpo pertencia ao seu mestre, mas sua mente, seus julgamentos, suas escolhas, pertenciam somente a ele. Ao ganhar a liberdade, ele fundou sua própria escola filosófica, ensinando que não são os eventos que nos tornam infelizes, mas sim as nossas opiniões sobre eles. A sua vida é um hino ao espírito humano. Ela demonstra que o estoicismo é uma filosofia não apenas para imperadores, mas também para escravos. É uma chave universal para a dignidade e a felicidade, acessível a todos, independentemente das circunstâncias externas. Como os estoicos se preparavam para os reveses da vida? Eles utilizavam um poderoso exercício mental chamado premeditatio malorum, que se traduz como antecipação dos males. Parece sombrio, não é? Dá a impressão de ser um caminho direto para a ansiedade e o pessimismo. Mas, na verdade, o objetivo dessa prática é exatamente o oposto. A essência é dedicar alguns minutos todas as manhãs e imaginar mentalmente o que de pior poderia acontecer naquele dia. Não para se afundar no negativismo, mas para se preparar. E se eu perder meu emprego? E se um amigo me trair? E se eu ficar doente? Ao visualizar esses cenários, o estoico realizava duas coisas cruciais. Primeiro, ele tirava o poder do choque. Um golpe inesperado é sempre mais doloroso. E segundo, ele planejava antecipadamente como agiria se isso acontecesse e como poderia manifestar a virtude sob tais circunstâncias. É como um alarme de incêndio em um prédio. Não serve para gerar pânico, mas sim para garantir que todos saibam como agir em caso de um fogo real. Essa prática nos torna mais resilientes e mais gratos pelo que temos no presente. Afinal, depois de refletir sobre as perdas potenciais, passamos a valorizar o fato de que nosso pior cenário hoje não se concretizou. O próximo conceito fundamental do estoicismo é o amor fati, ou o amor ao destino. Essa frase foi popularizada por Nietzsche, mas a ideia em si é profundamente estoica. O que isso significa? Não se trata de uma resignação passiva, nem de um fatalismo simples, do tipo, o que tiver que ser, será. É uma aceitação ativa, consciente e até mesmo alegre de tudo o que acontece em nossas vidas, tanto o bom quanto o mal. Os estoicos acreditavam que o universo é racional e que tudo o que acontece faz parte de um grande plano cósmico, mesmo que não consigamos entendê-lo. Portanto, nossa tarefa não é lutar contra a realidade, nem reclamar dela, mas sim aceitá-la e usá-la em nosso próprio benefício. Marco Aurélio escreveu: "O obstáculo no caminho se torna o caminho." Isso significa que toda dificuldade, todo revés, toda dor, não são barreiras, mas sim oportunidades. Oportunidades para demonstrarmos coragem, paciência, sabedoria e justiça. Amar o seu destino significa ver em cada evento, mesmo nos mais trágicos, a matéria-prima para a construção do seu caráter. Este é o nível máximo do estoicismo. Não apenas suportar o que acontece, mas desejar que aconteça exatamente o que está acontecendo. Esta é a fórmula da grandeza humana. Por que será que os estoicos defendiam a ideia de viver em harmonia com a natureza? Para o ser humano moderno, isso pode soar como um convite para largar tudo e ir morar na floresta. Mas o que eles queriam dizer com isso era muito mais profundo. Para os estoicos, o termo natureza tinha dois significados principais. Primeiro, a natureza do universo, ou o cosmos. Eles acreditavam que o mundo não era apenas um aglomerado caótico de átomos, mas sim um organismo único, vivo e racional, governado por uma lei universal, o Logos. Tudo neste mundo está interligado e serve a um propósito. Em segundo lugar, a natureza humana. E o que é que distingue o ser humano de todas as outras criaturas vivas? A capacidade de raciocinar, a razão. Portanto, para um estoico, viver em harmonia com a natureza significava duas coisas essenciais: usar a razão para entender o seu lugar neste vasto cosmos
e cumprir a sua função humana única, viver de forma racional e virtuosa. Isso implica agir não com base em instintos animais ou paixões irracionais, mas sim orientado pela lógica e pela escolha moral. Significa reconhecer que somos pequenas partes de um todo maior, e o nosso dever é desempenhar bem o nosso papel, contribuindo assim para a harmonia geral. Ao contrário de mais um mito, o estoicismo não é uma filosofia para egoístas solitários que se fecham em sua fortaleza interior e ignoram o resto do mundo. Pelo contrário, ela é uma filosofia profundamente social. Os estoicos introduziram o conceito de cosmopolitismo. Eles foram os primeiros a declarar que cada pessoa, independentemente da sua origem, status ou nacionalidade, é cidadã de um único estado, o cosmos, ou toda a humanidade. Eles diziam: sou humano, e nada do que é humano me é estranho. Dessa ideia deriva uma das virtudes cruciais, a justiça, manifestada no serviço aos outros, o que eles chamavam de oikeiosis. Os estoicos imaginavam círculos concêntricos. No centro, você. O círculo seguinte, sua família. Depois, amigos, concidadãos e toda a humanidade. A tarefa do sábio é expandir continuamente esses círculos, tratando todos os seres humanos como seus irmãos e irmãs. Por isso, um verdadeiro estoico não pode ser indiferente aos problemas da sociedade. Ele participa ativamente da vida pública, cumpre o seu dever e auxilia os outros, pois compreende que o bem-estar do todo é também o seu próprio bem-estar. Essa é uma filosofia de responsabilidade e união. Mas o que fazer com emoções tão fortes e destrutivas, como a raiva? Sêneca dedicou um tratado inteiro a esse tema, chamando a raiva de loucura breve. Ele a considerava a mais abominável e selvagem de todas as paixões. E a abordagem dos estoicos em relação à raiva é um excelente exemplo de como o método deles funciona na prática. Eles não sugeriam apenas reprimir a raiva ou fingir que ela não existia. Eles propunham analisá-la. Segundo os estoicos, a raiva quase sempre surge de um julgamento equivocado. Sentimos raiva quando acreditamos que fomos intencionalmente e injustamente prejudicados. Nosso orgulho é ferido, nossas expectativas são frustradas. O que o estoico propõe? Em primeiro lugar, fazer uma pausa. Não reagir por impulso. Em segundo lugar, questionar a si mesmo. A pessoa realmente queria me ofender? Talvez ela tivesse seus próprios motivos. Será que foi apenas um mal-entendido? O que aconteceu é um mal verdadeiro? Ou é apenas um evento externo que por si só é neutro? Por exemplo, você é fechado no trânsito. Em vez de cair na fúria, o estoico pensaria: será que essa pessoa está correndo para o hospital? E mesmo que ela seja apenas um grosseiro, o ato dele vale a minha fúria e o meu humor arruinado. Ao mudar o julgamento, mudamos também a reação emocional. A raiva perde então sua força. Talvez o maior medo da maioria das pessoas seja mesmo o medo da morte. Como é que o estoicismo nos ajuda a lidar com ele? Esta filosofia utiliza uma prática conhecida como memento mori, que significa lembra-te da morte. É importante frisar que o objetivo não é cair em depressão ou melancolia. Pelo contrário, esta é uma ferramenta poderosíssima para nos ajudar a viver de forma mais consciente e com mais propósito. Os estoicos lembravam-se da morte todos os dias por dois motivos principais. Primeiro, para não a temer. A morte é um processo natural e inevitável, faz parte da natureza. Tê-la medo é tão tolo quanto ter medo da mudança das estações. Segundo, a consciência da finitude da vida confere um valor imenso a cada momento. Se soubermos que o nosso dia pode ser o último, não o vamos desperdiçar com brigas vazias, atividades sem sentido ou adiando o que é realmente importante para depois. Em vez disso, focamo-nos no que realmente importa, nos nossos relacionamentos com quem amamos, no cumprimento do nosso dever e em ser a melhor versão de nós mesmos, aqui e agora. Marco Aurélio escreveu: vive cada dia como se fosse o último.
Isto não é um apelo ao hedonismo, mas sim um chamado à máxima consciência e à virtude no presente momento. É muito comum que o estoicismo seja confundido com outra filosofia da antiguidade, o epicurismo. Embora ambas as escolas buscassem o caminho para a paz de espírito, suas abordagens eram radicalmente diferentes. Vamos entender o porquê. Para os epicuristas, o objetivo principal era alcançar a ataraxia, um estado de serenidade obtido ao evitar o sofrimento e buscar prazeres moderados e sutis. O lema deles poderia ser: viva discretamente. Eles defendiam que era preciso afastar-se da vida pública agitada, cercar-se de amigos e desfrutar das alegrias simples. O objetivo dos estoicos, como já sabemos, é a eudaimonia, viver em plena harmonia com a virtude. O estoico, por sua vez, não foge das dificuldades. Pelo contrário, ele as enfrenta de frente, pois as enxerga como um verdadeiro treino para o seu caráter. Enquanto para o epicurista, a dor é um mal a ser evitado, para o estoico, ela é apenas um evento externo neutro, uma oportunidade para exercitar a coragem. A felicidade epicurista é, portanto, frágil. Ela depende da ausência de perturbações externas. Já a felicidade estoica é inabalável, pois depende unicamente da sua escolha interna de viver virtuosamente, mesmo que esteja no epicentro da tempestade. Essa é a diferença fundamental na abordagem de ambas as filosofias sobre a vida. Seria injusto não mencionar as críticas ao estoicismo. Afinal, nenhuma filosofia é perfeita. Uma das principais acusações é que o estoicismo pode levar à passividade social e à apatia, no sentido moderno dessas palavras. Se tudo o que acontece é pré-determinado pelo Logos e devemos simplesmente aceitar isso, por que, então, lutar contra a injustiça? Por que tentar mudar o mundo para melhor? No entanto, os próprios estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, foram figuras públicas extremamente ativas. Eles viam o serviço à sociedade como um dever fundamental. A aceitação do destino não significava inação. Significava agir da melhor forma possível dentro das circunstâncias apresentadas, sem jamais se apegar ao resultado final. Outra crítica é que o estoicismo encoraja a repressão das emoções humanas naturais, o que seria prejudicial à saúde mental. Contudo, como já vimos, essa ideia se baseia num erro de interpretação da chamada apatia estoica. Não se trata de repressão, mas sim de uma reavaliação cognitiva. Isso é extremamente semelhante à moderna terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que hoje é vista como um dos métodos mais eficazes para lidar com ansiedade e depressão. Portanto, na verdade, muitos críticos estão apenas atacando um espantalho, e não a filosofia real em si. Por que será que esta filosofia milenar, de 2000 anos, está vivendo um verdadeiro renascimento hoje? Livros sobre estoicismo viraram best-sellers. É um tema discutido por empreendedores do Vale do Silício, treinadores esportivos, psicólogos e militares. A resposta é simples. O estoicismo é incrivelmente prático. Vivemos em um mundo muito parecido com o dos antigos romanos, cheio de caos, incerteza, excesso de informação e mudanças rápidas. Os velhos referenciais estão desmoronando e as pessoas buscam um apoio interno confiável. O estoicismo oferece um sistema operacional claro e direto para a vida. Ele fornece ferramentas concretas que podem ser aplicadas no aqui e agora. Como lidar com a ansiedade antes de uma apresentação, como superar uma demissão, como reagir a críticas na internet, ou como encontrar significado na rotina diária. Não promete felicidade eterna, nem exige fé no sobrenatural. Ele diz: aqui está a sua razão. Ela é sua ferramenta principal. Aprenda a usá-la, e você será capaz de suportar o que for preciso. E, neste nosso turbulento século XXI, essa mensagem soa mais relevante do que nunca. Vamos sair da teoria e ir para a prática. Eu trago para você um exercício bem simples, mas incrivelmente poderoso,
que você pode começar a aplicar já hoje. É uma prática que já era recomendada por Epicteto, o hábito de manter um diário noturno. Antes de dormir, pegue um caderno ou bloco de notas e responda a 3 perguntas. A primeira: o que eu fiz de errado hoje? Atenção! Isso não é para autoflagelação, mas sim para uma análise honesta dos seus erros, para que você não os repita amanhã. A segunda pergunta: o que eu fiz certo? É fundamental notar e consolidar seus sucessos, seus momentos de manifestação de virtude. E a terceira: qual dever ou obrigação eu deixei de cumprir, ou poderia ter feito melhor? Isso ajuda a desenvolver a sua consciência e a trabalhar constantemente no seu aprimoramento. São apenas 5 ou 10 minutos por dia, mas essa prática transforma cada dia vivido em uma verdadeira lição. Você deixa de apenas viver a vida no automático e passa a construí-la de forma consciente. Isso é o estoicismo em ação. Não é só refletir sobre a virtude, mas praticá-la diariamente, tornando-se um pouco melhor do que você foi ontem. É fundamental compreender que, para o estoico, a felicidade, ou eudaimonia, não é um ponto de chegada onde se pode parar e permanecer eternamente. Não se trata de um estado estático. É um processo contínuo, uma prática constante, um treino diário. Sêneca comparava a vida do sábio à obra de um artesão. Um escultor não cria uma obra-prima em apenas um dia. Diariamente, ele pega seu cinzel e elimina o supérfluo do bloco de mármore. Da mesma forma, o estoico trabalha em seu caráter todos os dias, removendo julgamentos irracionais, hábitos prejudiciais e paixões destrutivas. A felicidade é o efeito colateral desse esforço contínuo. Ela se assemelha à forma física. Não se pode ir à academia uma única vez e manter a força para o resto da vida. É preciso treinar regularmente. O mesmo se aplica à paz de espírito e à força interior. Elas devem ser sustentadas por exercícios diários, leitura, reflexão, análise das próprias ações e a prática da dicotomia do controle. O estoicismo é uma maratona, não um sprint. E a alegria não reside tanto na linha de chegada, mas sim na jornada em si. Será que é possível ser um estoico feliz? Depois de tudo o que discutimos, a resposta é clara. Sim. Não só é possível, como a abordagem estoica oferece uma das rotas mais seguras e duradouras para a felicidade. Mas sejamos francos, esta não é a felicidade glossy, de capa de revista ou de Instagram, que a cultura moderna nos tenta vender. Não é uma euforia infinita, um sorriso eterno, ou uma vida sem problemas. A felicidade estoica é algo muito mais profundo e fundamental. É a serenidade no meio da tempestade. É a satisfação de ter cumprido bem o seu dever. É a alegria de saber que se está a viver uma vida virtuosa e com propósito. É o sentimento de força interior e de liberdade que surge quando percebemos que o nosso bem-estar não depende dos caprichos do destino, mas sim das nossas próprias escolhas. É a felicidade de uma pessoa adulta, consciente, que não foge da realidade, mas a abraça na sua totalidade, com as suas tragédias e as suas alegrias. Esta não é uma filosofia para vítimas. É uma filosofia para aqueles que querem deixar de ser vítimas e passar a ser os verdadeiros mestres das suas próprias vidas. Qual é, então, a conclusão principal, e talvez até chocante, que podemos tirar disso tudo? O estoicismo não é sobre sentir menos, mas sim sobre entender mais. Não se trata de ter uma cara de pedra, mas sim de ter uma mente clara. O maior paradoxo do estoicismo é este. Ao abrirmos mão da busca por aquela frágil felicidade externa, como dinheiro, fama ou prazeres superficiais, nós encontramos uma felicidade interior que ninguém e nada pode nos tirar. Isso não significa que a vida de um estoico seja fácil ou despreocupada. Pelo contrário, Marco Aurélio enterrou os próprios filhos, Sêneca foi condenado à morte pelo seu próprio pupilo, e Epicteto foi escravo. Eles sofreram, mas eles não eram infelizes, porque a felicidade deles não dependia do que estava acontecendo com eles.
Ela dependia de como eles reagiam a isso. E este é, talvez, o grande segredo deles, que continua extremamente relevante até hoje. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Espero, de verdade, que ele tenha sido útil para você. Se foi o caso, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas análises aprofundadas. E agora, uma pergunta para você. Qual ideia estoica lhe pareceu a mais útil para a sua vida? Ou talvez você discorde categoricamente de algo que foi dito aqui? Deixe a sua opinião nos comentários e vamos debater.